Os nossos dias são construídos de uma maneira como se a gente estivesse subindo um monte, ou da bênção da maldição, mas mais do que os nossos dias, as nossas vidas, elas são uma subida. Ah, eu não escolhi nada desse negócio de subir, não. Que negócio é esse de subir um monte de bênção e de maldição? Não tem negócio de muro, ou seja, a pessoa, querendo ou não, através das suas atitudes, ela está subindo ou o monte da bênção ou o monte da maldição. Então vamos lá. Paraxá de número 47, Rei. Então, eu fiz aqui de uma maneira resumida, tá? 10 assuntos para que nós estejamos trazendo aplicações sobre nossas vidas, tá? Nós vamos falar sobre 10 assuntos nessa paraxá, teria muitos mais, mas resumidamente 10 assuntos, tá? Então, o primeiro assunto de todos dessa paraxá, tá? Fica em Deuteronômio 11, do 26 até o 32, tá? O início da paraxá. Pode falar, Mary. O início está perguntando, o nome Adão tem link com o nome Edom? Sim, tem sim, porque Não? tem sim, Ari, porque aqui, ó, aqui tá o nome Adão, tá? Adão. Para eu escrever Edom, tá? Basta eu acrescentar, vou aproveitar as duas primeiras letras que já estão aqui, tá? Basta eu acrescentar, vou botar até vermelho para lembrar mais, né? Do Esav, né? Do Esaú, né? Então, aqui, peraí. Então aqui está escrito Edom, tá? Em hebraico aqui, ó, Edom, tá? O irmão de Jacó, né? Esav, Esaú, né? Ou seja, tem o nome Adam aqui, ó, Aleph, Dalet e o Mensofit, mas antes aqui, ó, depois do Dalet, aparece o Vav, tá? Edom, tá? Lembra que o irmão de Jacó nasceu? Aí ele nasceu pronto, todo peludo, aí deram o nome dele de Esav, que é do verbo assá, em hebraico, tá? Que é feito, pronto. E como ele era avermelhado, né? Edom. Por isso que Adão ganhou esse nome, porque ele foi feito do barro. A melhor tradução para Adão é barrento, avermelhado, tá? Provavelmente deveria ter essa cor aí do barro. O hebraico, a gente percebe que são infinitas as revelações, né? Já teve semana de eu dar paraxá, de eu começar a ver as palavras em hebraico, e eu pensava assim, caramba, se eu for falar isso tudo aqui, que eu estou percebendo, a gente vai ficar de manhã até de noite falando, né? Às vezes um versículo ou dois já seria o suficiente para a gente ficar o dia inteiro, de tanta revelação que tem, né, no hebraico, é infinito, né? Então não dá tempo da gente mostrar tudo, tá? Mas a cada semana a gente vai mostrando um pouco, até para motivar os irmãos e as irmãs a estarem aprendendo a língua sagrada, tá? O hebraico, tá bom? Então vamos lá. Primeiro assunto é a escolha. Qual é a escolha que nós temos? A escolha é entre o monte da bênção e o monte da maldição, tá? Então o Criador, ele dá essa opção para cada um de nós, tá? Ele fala lá em Deuteronômio 11, 26, então ele deixa bem claro que ele coloca, né? Ele coloca essa possibilidade da gente escolher o caminho da bênção, tá? Que é simbolizado aqui no literal. O povo de Israel tinha que estabelecer a bênção no Monte Gerizim. 6 tribos tinham que pronunciar as brachot, as bênçãos no Monte Gerizim, tá? E tinha o Monte da Maldição, tá? Que é o Monte Eival, tá? Ou seja, em português é Gerizim e Ebal, ou seja, 6 tribos iam para o Monte da Bênção, tá? E 6 para o Monte da Maldição, 6 tribos pronunciando as bênçãos e 6 tribos as maldições. As bênçãos, bênção em hebraico é brahá e maldição é kelalá, tá? Então o plural de brahá é brahot e o plural de kelalá, kelalot, ou seja, as bênçãos, brahot, e as maldições, kelalot. Então, desde o momento em que a gente acorda, nós somos convidados a estarmos subindo ou o Monte Gerizim, tá? Que é o Monte da Bênção, ou o Monte Eival, que é o Monte da Maldição. Já foi provado, o Criador já sabe disso, ele que nos fez, ele nos chama a sermos agradecidos, tá? A entrarmos em suas portas com ações de graças, como diz no Salmo, no Terrilim, de número 100. Como Mashiach ensinou a oração, né? Pai nosso que estás nos céus,
teu nome é Kadosh, né? Avum Debashmaya, Netkada Shmor, né? Então nós somos convidados a entrar na presença do Criador, engrandecendo o nome dele. Quando a gente acorda de manhã, nós que somos israelitas, nós fazemos o quê? O Modéani. Agradeço eu perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua emuná em nós, tá? Olha que bonito. Ou seja, Elohim tem emuná em cada um de nós, ele acredita, por isso que ele nos concede mais um dia. Então, quando a gente abre os olhos, que a gente acorda, a gente tem a opção para escolher entre a bênção e a maldição, né? Então, por exemplo, quando a gente já começa fazendo o Modéani e a gente já procura a escritura, a gente vai fazer o avodá, vai procurar fazer alguma coisa boa, seja o que for uma coisa boa, então nós estamos subindo o Monte Gerizim. Lembrar que nem um monte a gente sobe nem desce de repente, né? Subir de repente não tem como é que o cara vai dar um pulo, vai chegar lá em cima do monte, tá? Só de curiosidade, o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, ele tem 855 metros de altura, 855 metros de altura, o Gerizim, o Monte da Bênção. E o Monte Eival, eles ficam em frente um ao outro, tá? O Monte Eival, ele tem 920 metros de altura. Olha a didática do Criador, tá? Depois a gente vai ver isso. Por que o Monte da Maldição é mais alto, tá? O da Bênção é 855 metros e o da Maldição 920 metros. A gente vai ver isso. Então ninguém sobe nem desce de repente um monte. Quando a gente acorda, a gente tem como construir o nosso dia. A gente tem como ir subindo o monte. A gente pode escolher, tá? Então a gente prefere o caminho do quê? Da gratidão ao Criador, tá? Subir o Monte da Bênção, o Gerizim. Porque se a gente for subir o Eival, vai dar muito trabalho para descer ele, para subir o da bênção, tá? O Gerizim. Então a gente tem que entender isso. Os nossos dias são construídos de uma maneira como se a gente estivesse subindo um monte, ou da bênção da maldição, mas mais do que os nossos dias, as nossas vidas, elas são uma subida. Ah, eu não escolhi nada desse negócio de subir, não. Que negócio é esse de subir monte de bênção e de maldição? Não tem negócio de muro, ou seja, a pessoa, querendo ou não, através das suas atitudes, ela está subindo ou o monte da bênção ou o monte da maldição. Quer falar, Mary? Interessante que o monte da maldição é mais alto do que o da bênção, né? Aham. Aí a gente estava até conversando essa semana, por quê, né? Aham. Por que o monte da maldição é mais alto do que o da bênção? Uhum. Um dos motivos é porque a nossa inclinação para o mal é maior nesse mundo, né, do que a nossa inclinação para o bem, né? Nós temos muito mais a tendência de nos inclinar para o nosso Yetzer Hará, né, do que para o nosso Yetzer Hatov, né? Exatamente. Então, esse é um dos motivos que o monte da maldição, ele é mais alto, né? E me lembra também aquela frase, né, que a gente fala, quanto mais alto, maior o tombo. Isso, né? Quando maior for a altura, maior é o tombo, né? É verdade. Então, foi bem legal o que a Mary falou, né? Olha que coisa interessante. O Monte da Bênção, o Gerizim, tá? Ele está até hoje lá em Israel, ele tem 855 metros. E o da Maldição, o Eival, tem 920 metros. Então, o Monte da Maldição, ele é mais alto porque o Criador está sinalizando, ele é o rei do audiovisual. Quem inventou a comunicação visual foi o Criador, né? É verdade. Quem inventou a comunicação visual foi o Criador, né? Esse método aí audiovisual, ou seja, então... E esse é um método até para as nossas vidas, na criação dos nossos filhos, se você pensar. Exatamente. Porque os nossos filhos seguem muito mais aquilo que a gente faz do que o que a gente fala. Exatamente. Então, tipo assim, é o método audiovisual, né? Isso mesmo. Entender toda a história da humanidade, o tempo inteiro. O tempo inteiro, é verdade. O tempo inteiro, o sol nasce, a gente até fala, as pessoas falam sobre isso, né? O sol nasce no momento em que todos estão dormindo, é o maior espetáculo da Terra. Exatamente, a plateia toda dormindo. A plateia toda é o quê? Ele está falando, né? Pague um preço, né, para contemplar essa maravilha. Exatamente, pague um preço para poder. Acorde de manhã, né? Acorde cedo. Acordar a alva, né? Então, em tudo, eu acho que esse método ele funciona muito bem. Não existe um script quando a gente tem filho, vamos fazer dessa e dessa maneira. A gente tem boas ideias,
Mas o melhor método mesmo é o audiovisual, é aquele que eles vão ver e vão seguir. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Exatamente. O Criador age com a gente assim. Desse jeito. O tempo todo. Audiovisual, tudo. Não entendeu? Eu vou desenhar para você. O Criador é que inventou isso também. É o tzit, é o texto do Shema nas portas. É cobrir a cabeça. Tudo isso é o quê? O audiovisual. Audiovisual. Lembra que tem alguém sobre a sua cabeça, um Elohim, né? Maior. E assim vai. Exatamente, né? Então, isso que a Mary falou é muito show, né? Quer dizer, o Criador inventou esse audiovisual, né? Então, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, olha que audiovisual maravilhoso que o Criador bolou, né? Ou seja, o Monte da Maldição, o Eival, ele é maior, ele tem 920 metros, e o da Bênção tem 855, que é o Gerizim. O Criador está mostrando, olha, não confie muito em você, né? Ou seja, todos nós temos inclinações para o bem e para o mal, ou seja, Yetzer Hatov, que é para o bem, e Yetzer Hará, que é para o mal, inclinações. Mas a gente precisa entender, tá, que o que vai aflorar mais, na maioria das vezes, é o quê? Yetzer Hará, é a inclinação para o mal. Então não adianta a gente se iludir. Ou seja, a Escritura fala que não habita bem algum em nós, né? Não habita bem algum em nós. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tá? Ou seja, então a Escritura fala, né, que não tem bem algum inerente a nós mesmos. O bem que porventura a gente faça foi porque demos espaço para o Criador agir através de nós, tá? Porque Ele opera em nós o querer realizar segundo a sua boa vontade, de acordo com Filipenses capítulo 2. Então, nós temos que escolher qual monte a gente vai subir. O Monte da Bênção ou o Monte da Maldição, tá? Talvez coisas que estejam acontecendo na nossa vida agora, por exemplo, nós estamos na Techuvá. Muitos de nós somos assim mesmo, nós somos imediatistas, tá? Todos nós, seres humanos, tá? Vivemos uma vida durante um longo tempo, uma vida inteira, afastados dos mandamentos, estatutos e juízos, tá? Então, nós estávamos subindo qual monte? Querendo ou não. Estava subindo o quê? O Monte Eival, o Monte da Maldição, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente descobre né, ali do lado do Monte da Maldição tem o Monte da Bênção, eu nem tinha visto ele, olha. Vou fazer o seguinte, eu vou lá para o Monte da Bênção. Mas vou pular? Não dá. Vou pular, né? Aí eu tenho que descer tudo. Tem que descer tudo. Monte da Maldição. Desce tudinho, né? Isso é Torá, né? Desce tudo e agora começa a subir o Monte da Bênção. E começa a subir o Monte da Bênção. Você não pode pular de um monte para o outro. Lembrando que o Shechem, né, que é a cidade de Shechem, né, isso. Que é onde Diná foi estuprada, né, assim. Onde Abraão fez um altar ao Criador quando entrou na Terra Prometida também. Exatamente. Lembramos que é o meio termo entre o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. E esse Monte esse meio termo não é bom. Não é bom você ficar entre um e outro, né? Exatamente. É uma escolha que a gente tem que fazer. Né? Então, isso que a Mary falou foi muito show. Olha que coisa interessante. Então, nós temos um monte, tá? Um é o da bênção, o outro é da maldição. E entre esses dois montes fica a cidade de Siquém, a cidade de Shechem, tá? Onde, conforme a minha esposa falou, Diná, a filha de Jacó, foi estuprada, tá? Mas o que aconteceu ali também? Avraham, nosso pai, quando entrou na terra de Israel, ele construiu um altar ali, tá? Então, vamos dizer assim, nós temos que decidir, tá? Qual monte nós vamos subir, o da bênção ou o da maldição. Como a minha esposa falou, a Mary, né? O que acontece? Não tem como dar um pulo de um monte para o outro, não dá, né? Não vai rolar isso. Lembrar que em Apocalipse fala, lembra-te, pois, da onde caíste, né? Faça techuvá, né? E volta à prática das primeiras obras. Ou seja, a Torá, ela é uma Torá de justiça. Então, se a gente, com os nossos pezinhos lá, nós nos esforçamos e subimos o monte da maldição, com os nossos pezinhos a gente tem que descer esse monte e subir o da bênção, tá? Ou seja, é por isso que as coisas não acontecem num passe de mágica, tá? Então, por exemplo, dentro do sistema religioso, eles não entendem a Torá, tá? Principalmente entre o cristianismo, o que acontece? Não todos, tá? Tem muita gente que tem um senso de realidade, mas em sua grande maioria, principalmente
nos dias de hoje, tá? Que as coisas estão do jeito que estão, eles acham que tudo é um passe de mágica, tá? Então a pessoa viveu uma vida longe dos mandamentos, estatutos e juízos. Ah, vá na corrente de não sei o que, vá na não sei o que lá, não sei o que, tantas semanas da vitória e tal. O que acontece? Não é assim que as coisas acontecem, tá? Então, teve um caminho que a gente fez errado, a gente vai ter que voltar ele todo. Se a gente avançou 100 casinhas, 100 passos, tá? Vamos falar 100 não, 920 metros, o Monte Eival. Vamos supor que a pessoa, em um passo, ela consiga andar 1 metro. Então, ela andou o quê? 920 passos, tá? Para subir esse monte. Ela vai ter que, se ela tá lá no topo, né? Eu sou o rei do Monte Eival, né? Tá lá achando que é o tal, né? Ela vai ter que descer o quê? Ih, o Monte Eival não é legal não, aí. Pô, Eival não é legal, vou ter que descer. Vai ter que descer 920 metros. Não vai rolar, dar um pulinho para cair lá no topo do outro monte, não tem isso. Então vai ter que descer 920 metros, vai ter que passar por Xerém, tá? Aquele caminho que estava ali no meio, e vai ter que subir os 855 metros do Monte Gerizim. Então isso é Torá. Então não tem negócio de mágica. Às vezes a pessoa viveu uma vida toda afastada do Criador e tudo. Ah, mas vai na corrente disso, na corrente daquilo e tal. Isso é mágica. Isso é até condenado pela Escritura. Isso é mágica, tá? Então isso não tem pé nem cabeça. Ou seja, a gente tem que entender que o Criador tem o seu tempo. A gente bota uma sementinha de uma planta lá, não adianta plantar uma árvore hoje e achar que já vai colher amanhã. Você vai levar alguns anos para colher, né? Então, na vida é a mesma coisa. Pode falar, né? O Yachá está colocando aqui, cada passo que damos, cada escolha mostra qual monte que estamos subindo. Uma coisa que acho interessante é que quando pecamos, tomamos rumo ao monte da maldição, mas Yah, na sua misericórdia, nos derruba lá de cima. Muitas das vezes nos machucamos para que possamos começar novamente e escolher o monte da bênção. Muito legal, muito show esse comentário, né? Do irmão Yachar, né? Então a pessoa precisa cair, né? E o Biratã está falando, esse monte deve cansar mais. Gostei também. Ele está falando, deve cansar mais. Deve cansar mais. O monte do pecado ainda cansa mais, né? Que é o da maldição, porque é mais alto, né? 920 metros, deve cansar mais. Então, bem legal os comentários dos irmãos. Então, o Criador, ele tem que, muitas vezes, nos derrubar, né? Então, o sujeito está lá em cima, eu sou o rei do Monte Eival, né? Tá lá no topo da montanha, né? Eu estou aqui em cima, né? Aí descobre que aquele monte ali é o monte da maldição, né? Então, vai ter que fazer o caminho todo o inverso, tá? Então, 6 tribos pronunciariam a bênção no Monte Gerizim e 6 tribos a maldição no Monte Eival, tá? Então, assim é a nossa vida, tá? Nós temos que entender que cada atitude, desde a hora que a gente acorda, tá? Especialistas, tá? Que calculam tudo, matemáticos, né? E tudo, eles chegam à conclusão que durante um dia, eu tinha anotado isso, mas eu perdi, tá? Se alguém tiver e achar, tudo bem. Desde a hora que a gente acorda até a hora da gente dormir, são milhares e milhares de escolhas que fazemos todos os dias, tá? Vocês sabiam disso? São milhares de escolhas que a gente faz, né? Primeiro, estou dormindo, acordo ou não acordo? Não, vou dormir mais 15 minutos, mais 20, né? Aí acordou, vou escovar o dente ou vou fazer o pipi, né? O que eu vou fazer? Vou trocar a roupa agora? Vou tomar um café da manhã? O que eu vou fazer? Ou seja, tem uma série de escolhas que a gente pode fazer e durante todo o dia. Ao todo são milhares durante um dia. Durante um dia a gente tem que escolher toda hora entre esses 2 montes. Fala. O Biratã está fazendo uma colocação boa aqui. Ele está falando, porque o da bênção, em dado momento, o Criador pode até nos carregar no colo. Né? Legal, isso é verdade. Você sobe o monte da bênção. Isso. Interessante essa colocação dele. Então legal essa colocação do Biratã, né? E quando você escolhe subir o monte da maldição, você tem que subir sozinho. Sozinho, tu vai, né? Tu vai sozinho, né? Tu vai. Né? O cabra vai sozinho. Por tua conta e riscos. Por tua conta e riscos. Aí lá em cima você quer voar para outro monte. Quer voar para outro monte, né? Não pode. Tá sentindo um ventinho lá no Monte Eival, né? Tá achando que é o tal, né? Aí descobre que é uma furada, né? O Eival é o monte do mal, né? Então, o cara vai ter que descer tudo. Então, assim é na nossa vida, tá?